Ainda, professor, até aproveitando a questão que o professor mencionou aí, o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho acompanhado que alguns profissionais, alguns colegas meus de profissão, eles não entenderam ainda que a odontologia ela está à mercê do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, e eu tenho ouvido ao longo desses 10 anos, o paciente vai me processar, ele que me processa, eu quero ver o que ele tem contra mim. Mas eu acredito que isso seja uma fala errônea, um pensamento no mínimo equivocado por parte do profissional, uma vez que muitas vezes não é o paciente que tem que provar que o profissional está errado, é o profissional que tem que provar que está certo. Isso. O senhor poderia comentar algo nesse sentido conosco? Se geralmente nessa condição de uma afirmação na esfera civil ou na esfera criminal, se eu fizer uma acusação a você, Tiago, você está mentindo para mim, o ônus da prova cabe a mim, porque eu fiz uma alegação muito severa. Certo. Eu falei que você está fazendo uma afirmação mentirosa, que você está criando isso, criando aquilo e tudo mais, e eu terei que provar. Se eu não provar, você pode ajuizar uma ação de indenização contra a minha pessoa. Então, tanto na esfera civil, com relação à esfera civil, eu falo assim, olha, eu estou cobrando uma dívida e você já pagou, o ônus da prova cabe a quem alega. No direito do consumidor, houve uma pequena inversão. Por quê? Justamente pela questão da vulnerabilidade do consumidor, aquele que é o paciente, vamos tratar aqui o paciente, né? Que ele não tem o conhecimento técnico que você tem para fazer o procedimento odontológico ali, ele não tem isso. Então, se caso eu tiver, eu falo assim, eu quero saber se o Dr. Tiago, aquele procedimento cirúrgico que ele fez em mim, eu não sei o que fazer. Então, não sou eu que tenho que procurar a prova. Então, automaticamente, no Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação de prestação, o paciente poderá ingressar, e isso está lá bem claro, tá? Na lei, no Código de Defesa do Consumidor, ele pode pedir a inversão. Ele vai falar assim, Dr. Tiago, prove que aquele procedimento cirúrgico que você fez no Dirceu está totalmente correto. E é ali que temos um problema. Qual é o problema? E você pode ser o melhor profissional do Brasil, melhor, todo o cuidado, mas se você não tem aquele cuidado técnico de verificar todos os procedimentos foram adotados, foram seguidos, você fez os alertas que não tem, e isso tudo quem vai ter que provar? É você, o profissional. É você, o profissional. Então, o grande problema, você fala, poxa vida, mas o Dirceu, ele era da minha confiança. Não existe amizade, né? Você fala, era da minha confiança, meu amigo e tudo mais, e como que ele pode fazer? Em juízo, ele vai falar assim, olha, essa relação entre vocês não importa. O que importa é a questão técnica, o procedimento técnico feito pelo Dr. Tiago. Ele vai fazer sua defesa, mesmo assim não sendo suficiente, poderá ser nomeado uma perícia. E essa perícia ele vai falar, vai fazer os mesmos procedimentos para colocar, e ele vai apontar, não foi feito esse cuidado, não foi adotado naquele momento, não houve aquela orientação, não teve essas condições, então é ali que tem que fazer. E o profissional terá que provar. Deus você fala, mas não é justo, não se trata de justiça nessas questões. Então, sabendo que o consumidor, ele tem aquela vulnerabilidade. Vulnerabilidade, muitas vezes que ele não tem o conhecimento técnico para entender aquilo que você fez. E aí você terá que demonstrar. Então, eu inverto essa condição e caberá a você ter que provar. E daí você fala, tudo bem, eu consigo provar. Se você tem tudo registrado, tudo organizado, não haverá problema. Quer dizer, mesmo assim você terá que fazer sua defesa. Sim. Você terá que arcar com custos, com o profissional, os custos com a perícia, e daí você fala, isso vai te dar um dissabor, vai te dar uma certa complicação. O melhor mesmo é evitar toda e qualquer ação judicial na forma justamente amistosa que permite fazer isso dentro da chamada solução de conflito. Porque senão você vai ter que provar, e se não conseguir provar, vai ser condenado. Essa é a questão. Você fala, mas não é justo. Eu falo sempre para todos, né? Ensino isso aos meus alunos. A vida não é justa. E Deus você fala, por essa razão que hoje nós tomamos muito cuidado em termos da comunicação que nós fizemos, a maneira, a nossa imagem, o que precisa ser feito, todo cuidado. Então, ou seja, é aquela condição, e eu tenho orientado muitos profissionais na minha área, na sua área, na área médica, dentro dos procedimentos, né, que precisam ser adotados.
né? Então, hoje as pessoas querem sentar na cadeira de um profissional e ele falar assim, olha, eu sentei X, quero sair Y, Sim. eu quero modificar, eu quero que você faça lá a harmonização facial, eu quero que você faça uma série de transformações. Algumas situações são possíveis, outras não. Você tem que deixar bem claro. E mais uma vez, voltamos à pergunta anterior, da importância de se ter o prontuário, né? Sim. Essa é a arma, digamos assim, de defesa do profissional que está prestando o serviço. Tá? O profissional, quando me procura para fazer uma defesa, segundo o documento, depois da procuração que me habilita de fazer essa defesa, isso em todas as instâncias judiciais, eu pergunto, e o procedimento, cadê o prontuário? Muitos eu já recebi casos, meu prontuário está tudo meio sujo, não é muito organizado, mas consta ali alguma coisa que tem em termos de uma prova, me dá condições. O problema, Tiago, é quando a pessoa chega e fala assim, eu não tenho nada, é a minha palavra contra a palavra do paciente. Aí nós temos um problema. O que ocorre entre aquelas quatro paredes? O que ocorre verdadeiramente, Fez? Será que o paciente ele foi devidamente orientado e ele seguiu aqueles procedimentos? Muitas vezes tem alguns procedimentos pós-operatório, que isso você poderá colocar certamente com muito mais propriedade que eu, mas eu, por esse conhecimento, por fazer essa orientação, eu tenho percebido que isso é importante colocar. Inclusive, alguns procedimentos pós-operatórios em determinados horários, ele tem, inclusive, algumas consequências. Sim. É aquela condição que tem, as pessoas vão fazer um tratamento, fazem uma profilaxia e tudo mais, e o bom profissional ele fala, olha, você vai ficar pelo menos algumas horas, a pessoa se sai dali e ele sai dali, vai tomar um suco de uva, aquele integral, aquele tingido vai chegar. Ele fala assim, de repente ele vai no espelho e fala assim, que trabalho ruim. Peraí, aí não houve culpa do profissional, então houve uma culpa do paciente. Mas desde que esse paciente esteja orientado antes. Sim, e orientado como? De uma forma oral, pode ser, mas registre. Coloque, fique com um termo, assine, coloque isso por escrito. Você não tem? Coloque, pegue a assinatura, esse termo de consentimento, colocar. Meu paciente não sabe assinar o nome, não tem problema. Pode pôr uma digital, pode fazer uma assinatura a rogo. Pode ser uma outra pessoa dizendo que foi o José da Silva, que foi o José da Silva, colocou, tem validade jurídica sim. Mesmo assim, eu não sei, mas eu tenho um e-mail e tudo mais. Eu mando para você, manda no teu e-mail, eu justifico, eu coloco, ou seja, uma maneira para dizer, tudo tem que ser feito. E aí você verá que o melhor profissional não é somente aquele que segue todos os requisitos técnicos profissionais, sim, mas aquele também que segue todas as condições. Mesmo assim, esse paciente, vamos imaginar um exemplo do José da Silva, ele pode te questionar? Pode, ele tem o direito, ele tem essa condição livremente. A única coisa que ele terá que chegar e provar que aquele problema que ele está passando teve o nexo de causalidade daquele procedimento cirúrgico feito por você, Tiago, ele vai colocar. Você vai chegar na tua defesa para falar assim, tem isso, teve essa orientação, olha a assinatura dele aqui, foi ele quem fez, ele sabia que não poderia ser feito isto e aquilo, pelo visto não dá para saber, aí você não pode nem alegar, você deixa, mas aí ele fala, não, eu fiz tudo certinho, geralmente as pessoas fazem e sempre alegam. Acontece que as pessoas, para obter determinadas vantagens, as pessoas mentem. Sim. E você sabe disso, essa condição, por mais que tenha, elas querem acabar se utilizando. E alguns profissionais acabam até ficando desgostosos com determinadas áreas de atuação, justamente por isso. E daí você fala, daí chega, e como é que nós vamos colocar? É prova. E como é que você faz a prova? Documental. Está lá você e o paciente. Como é que você vai fazer a prova, se não a parte documental? Comente cada item, você não poderá fazer isso, terá que fazer aquilo. Faça uma explicação sem terminologia técnica. Você está me ouvindo aqui, eu não estou usando juridiquês. Sim. Então, quanto mais você tiver esse conhecimento, transforme. Por mais que tenha o termo técnico logo após, coloque, vamos imaginar a utilização lá, escovação, escovar os dentes. Transforme em uma linguagem acessível em que o paciente pode dizer o seguinte, li, entendi, compreendi,
tem alguma dúvida, coloca a data, o horário que permite. Quanto mais detalhe você tiver, mais fácil será de você colocar e fazer a defesa dentro de um procedimento técnico profissional. Tá? Aí ele pode te denunciar, conselho, código de ética, no CRO, pode, ele tem esse direito. Porém, essa condição, quando ele sabe que ele está diante de um profissional, que é um profissional extremamente dedicado, meticuloso, uma profissional meticulosa, ou seja, detalhista nesse ponto, tem que fazer. Deles, alguma pergunta de alguns profissionais já fizeram, mas, professor Dirceu, muitas vezes eu vou perder um tempo fazendo isso. Talvez você vai perder alguns minutos até você pegar isso, e isso hoje tem esses procedimentos que pode agilizar. Mas esses minutos vão te poupar alguns anos de uma grande ação judicial. Muitas vezes, aproveitando até da importância de dedicar esses minutos na explicação do tratamento para com o paciente, eu gostaria de ponderar principalmente dos profissionais que estão em início de carreira, que acabaram de sair da universidade. Sim. Porque hoje o que eu percebo é que muitas vezes esses profissionais, na gana de não ter uma boa produção, de querer produzir o máximo que conseguir, acaba passando batido essa questão da explicação, a dedicação desse tempo. Às vezes nem porque o profissional não queira fazer, mas justamente porque às vezes são exigidos uma certa produção e chega no final, o paciente não tem a informação correta e acaba incorrendo em tudo isso que o professor acabou de comentar. Do outro lado, eu vejo que alguns profissionais que já têm muito mais tempo de atuação no mercado, eles acabam se baseando naquele conceito antigo da confiabilidade, né? Do fio do bigode, por assim dizer. É o fio do bigode, né? Exatamente. Mas que, como o próprio professor vem explicando com maestria para todos nós, nós não podemos nos deixar e nos fixarmos somente em bases que não sejam sólidas, por assim dizer. Sim, exatamente. Né? Nós temos que ter tudo documentado. Né? E essa condição dessa documentação, ele vai te dar segurança. Você fala, é o sono dos justos, você fez corretamente? Tem. E sim, tem essa preocupação. Poxa vida, eu estou todo paramentado, colocar até fazendo isso, cuidado, principalmente pessoas que chegam e falam, vou fazer depois. Então, pelo menos você tem uma assessoria, colocar, explique bem esse procedimento, quais são as condições, e isso o Tiago poderá me explicar aí. Existem algumas condições que você fazendo poderá ter uma reação na pessoa X e pode não ter na Y. Justamente. Como que você vai saber? Tem dentro da composição física daquela pessoa, aquele organismo, eles podem reagir de maneira diversa. Nós não temos essa capacidade para dizer o seguinte, eu vou encostar na pessoa, já vou saber o que vai acontecer com ela daqui nos próximos 5, 10, 15 anos. Eu não tenho. Então eu tenho que ir tomando alguns procedimentos. E tem algumas condições que têm que ser feitas, e aí tem alguns procedimentos que são em etapas. Você vai fazer a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, precisa ser esclarecido. E se não tiver, tem esse problema. E esse cuidado da falta do registro, ele acaba sendo, como diz assim, o nosso calcanhar daqueles. É o momento de fraqueza. É o momento de fraqueza. Então, eu já estive com pessoas que, mesmo dizendo a verdade, estando nessa condição, mas ele não tinha prova, ele acabou sendo acusado, eu diria, injustamente. Mas se você não tiver essa condição probatória, a prova... Sim. Infelizmente, essa condição. E essa condição, chega o profissional recém-formado. Ele está com aquele idealismo, com aquela vontade de transformar o mundo. Eu vejo isso aos meus alunos que formam dentro do direito. Eles querem revolucionar o mundo no primeiro ano de atuação, querem resolver. De profissionais de odonto não deve ser muito diferente, eles querem transformar. E isso é bom. Não queremos fazer isso que você não deva ser. Deve ser isso. Aquele profissional que venha transformar. Poxa vida, você passou todo aquele tempo estudando, fazendo essa oportunidade de você poder contribuir para aquela sociedade, você mudar também de vida, você ter uma profissão tão digna quanto essa e poderá fazer. Então, fica aquele conselho. Por isso até elogio aqui a atitude sua de poder colocar para esses profissionais que estão iniciando no mercado, não custa nada aquele lembrança. Então, aqueles poucos minutos que você vai perder nessa orientação vão te poupar grandes anos numa defesa. É o verdadeiro perder para ganhar. Né? Exatamente, e você tem que tomar aqueles cuidados.
Se fosse assim, Tiago, é a mesma coisa. Vamos imaginar um programa de culinária, você colocar... Tem um momento, cada produto ele tem lá alguns procedimentos que tem que ser feito. Dentro do direito tem algumas ações judiciais. Dentro da odonto tem alguns procedimentos. Dentro da medicina tem algumas situações em que chegam e o corpo precisa trabalhar com isso. E tudo isso você tem que fazer. Fala, bom, você sendo um grande profissional, como você é um grande profissional, você tem que tomar esse cuidado. Sim. Então, lembrando que não é apenas como dizer assim, acender e apagar as luzes. Claro. Ele tem alguns procedimentos. Procedimento, isso é tudo no momento de poder fazer uma ótima defesa, uma segurança para que você possa colocar.